Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre o projeto de uma nova alta sociedade, tá? Ok? Bom, eu vou falar algumas coisas aqui. Eu desejo falar em 15 minutos, mas se eu tiver mais coisa pra fazer, eu faço 2 vídeos de 15 minutos, tá? Eu tô com 4 vídeos muito bons, tá? Sobre o projeto da nova alta sociedade exclusivo, tá? Quero que você veja e apoie esse projeto, tá? Eu vou falar algumas coisas introduzindo aqui, mas que são importantes, não somente de introdução, tá? Para que você guarde, que são coisas que eu já venho falando há muito tempo, tá? Que é o seguinte, eu tenho uma frase que eu digo assim, que a primeira geração, quando uma primeira geração é ruim, a segunda geração é 2 vezes pior. E a terceira geração desta geração aí é 10 vezes pior, tá? Sim, ok? Poxa, você poderia dar um exemplo pra gente? Ó, eu vou dar exemplos sensacionais para você. O primeiro exemplo que eu te dou é o grupo jovem que eu fiz parte. A primeira geração era ruim, a segunda foi 2 vezes pior. E a terceira geração foi 10 vezes pior, tá? Agora eu vou dar exemplo para você a respeito, que é civil, tá? Presta atenção. A geração do cinema, tá? O que na primeira geração foi ruim, cinema americano, tá? Por quê? Porque eu já expliquei para você no outro vídeo que o cinema americano ele não representa somente uma casta de profissionais da arte ou de atores. Os atores, eles são comprados, tá? Ok? Exclusivo, você só fica sabendo dessas coisas através de mim. Os atores, eles são comprados, tá? Para representarem tanto o governo, como representarem inclusive uma casta de milionários, ou seja, de milionários que têm, como se diz assim, bastante domínio sobre as coisas. Consegue entender? E só que esses milionários, eles atuam como se fosse um esquema feudal, é como se eles compraram o governo. Consegue entender? Se você for analisar bem isso daí, se você analisar só tecnicamente, você ainda poderia falar que isso seria normal ou comum. Mas esse molde é completamente fora de alguma coisa razoável. Mas se você disser que não, outros indivíduos impostores vão ter outros argumentos para falar contra isso também. Então isso daí vai tirar aqui o foco do assunto, tá? Por exemplo, se os comunistas falam contra empresas e as empresas falam contra o movimento comunista. Embora as empresas são comunistas e os comunistas também trabalham com questão de dinheiro. Consegue entender? Então são 2 grupos de impostores disputando, tá? Mas o raciocínio é o seguinte, que na prática, tá? Esse pessoal que é a alta sociedade e o governo, eles estão envolvidos por oráculos de demônios, que é o que eu falei no outro vídeo. Significa que qualquer coisa que decorrer disso daí só pode ser algo ruim, tá? E aí eu vou mostrar uma razão prática para você, claro que sobre a questão do oráculo de demônio, mas por que uma das razões principais, tá? Que independente dos oráculos de demônio, essa sociedade vai de mal a pior na mão desses indivíduos aí, tá? Presta atenção. Um outro exemplo que eu vou dar para você é aquela empresa, o SBT, aqui no Brasil. Poxa, dá um exemplo. A primeira geração é o Silvio Santos, não é? O que de ruim se originou com o Silvio Santos, o que passou para a segunda geração, que é a geração daqueles artistas. A segunda geração é aquela geração do Ratinho, aquele pessoal, não tem? Aquele pessoal que é Celso Portiolli, esse pessoal é a segunda geração, não é? Passou para a geração do Danilo Gentili 10 vezes pior, tá? Ok? Tudo que de ruim havia no SBT, no Silvio Santos, com Danilo Gentili é 10 vezes pior, ok? Você entender? Essa é a pior geração mesmo do SBT, que é essa do Danilo Gentili, tá? Então eu tô dando 3 exemplos. E a Rede Globo, a mesma coisa, tá? Da Rede Globo, o que eu quero falar é o seguinte, para mim colocar as peças aqui. Por exemplo, o Faustão, tá? Ok? Faustão, ele representa realmente assim a expressão corrupta mesmo da Rede Globo, tá? Esse sujeito aí, ele representa realmente assim o mau intento mesmo da Rede Globo. Porque você provavelmente só viu esse indivíduo num programa de televisão, mas eu sou vítima das coisas que a Rede Globo faz e eu sei a participação dele para fazer isso daí, que eu já expliquei para você,
que esses apresentadores de televisão, eles não ganham para fazer uma programação um dia na televisão. Eles trabalham 24 horas, todos os dias. E o que eles fazem ali é o submundo da internet, espionagem, magia negra e conspiração, tá? Tudo em parceria com a bandidagem, tá? Quando eu falar para você contra a empresa, eu quero que você entenda, tá? Que a bandidagem do seu bairro, tá? E tudo aquilo que é contraventório, que está te roubando, fazendo fraudes e praticando magia negra e difamação e calúnia, tá? 24 horas, tá? No submundo da internet, tá? E no submundo da espionagem. Isso daí é a mesma coisa, é disso que eu estou falando. Pronto, presta atenção. Então presta atenção, ok? Então eu coloquei as primeiras ideias aqui para você entender. O raciocínio de que quando uma primeira geração é ruim, o que vai vir na segunda é 2 vezes pior e a terceira vai ser 10 vezes pior, tá? Ok? Preste atenção agora que eu vou falar sobre uma das metas do SBT, mas falando de tudo isso daí. Contraditoriamente, eu expliquei no outro vídeo, tá, que existe uma nova geração, uma segunda geração, ou seja, existe uma terceira geração e uma segunda geração, falando pelo menos do cinema americano. Vou falar do cinema americano, tá? Aqui eu acredito que não são pessoas ruins, que eu já falei, tá? Cita exemplo de atores, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, mas não citando diretamente. Por exemplo, aqueles atores dos filmes da Marvel, que estão sempre aparecendo aquelas cabeças que aparecem ali nos filmes da Marvel, tá? Esses atores, eles foram originados, tá, ou recrutados pelo próprio grupo do cinema. E o que eu penso é o seguinte, eles são doutrinados, tá, com as doutrinas decadentes. Eles são doutrinados com essas doutrinas decadentes. Mas eu penso assim que eles não são pessoas tão ruins. Eles na verdade cumprem vontade, ou seja, eles não têm nem vontade própria, eles fazem aquilo ali. Então, contraditoriamente, existem pessoas, tá, que eles selecionam e usam essas pessoas como principais deles, mas que essas pessoas, na verdade, eles escolheram justamente por ter esse aspecto, tá, de uma pessoa que não tem a mesma má intenção que eles. Não sei se você consegue entender. Então, isso é uma exceção que eu estou abrindo aqui por uma observação, tá, ok? Mas, por exemplo, quando você pega aquele pessoal do SBT, aí já é diferente. Esse pessoal já é malicioso mesmo. Porque, por exemplo, quando você chega na casta dos programas de televisão, o reduto já é diferente. Consegue entender? Ok? E os atores aqui brasileiros, tá? Principalmente os da terceira geração, são os piores mesmo, tá? O pessoal da terceira geração aqui no Brasil. Então, isso daqui é uma observação que eu tenho tido, tá? A respeito disso. Mas qualquer coisa que está conectado com tudo isso aqui não vai favorecer você consegue entender? É como se fosse um laranja usado para te prejudicar. Esse é o ponto que eu quero colocar, tá? Consegue entender? É como se fosse assim, ó, vai cair uma chuva de pedras no mundo. E você pode salvar os bonzinhos, vamos colocar dessa forma. E então você se empenha em salvar aqueles que são bonzinhos. E os outros não. Os outros você deixa que eles sigam pelo seu próprio caminho. Consegue entender o que eu estou falando? Que é o que eu já falei nos outros vídeos. Então não vou falar aqui. Presta atenção. Agora, o que eu quero falar aqui para você é o seguinte. Eu vou fazer a citação da questão do mercado de coisas ilegais para você que é civil, mas primeiro eu tenho que colocar esse assunto, senão você não vai entender. Ó. Os oráculos de demônios, tá? Os oráculos de demônios, somado com uma horda de indivíduos que são aproveitadores, tá? Interesseiros, puxa-sacos. Por exemplo, quando se fala de puxa-saco, às vezes você pensa assim, a pessoa que esse indivíduo é puxa-saco, né? Cara, esse cara é puxa-saco. Eu estou falando dos puxa-sacos maliciosos mesmo, consegue entender? Aqueles puxa-sacos interesseiros, entendeu? Trapaceiros, consegue? Essa é a geração mesmo que eu estou falando, consegue entender? Claro que tem aqueles puxa-sacos que são burros, entendeu? Aqueles puxa-saco burro, entendeu? Aqueles imbecis que ficam ali doutrinados com aquilo ali também. Isso daí também é uma peste, tá? Mas eu estou falando de puxa-saco no sentido mais negativo mesmo da coisa, tá? Porque você provavelmente, quando eu falo puxa-sacos, você está vendo ainda como alguma coisa inocente. Eu estou falando puxa-sacos de interesseiros, trapaceiros, entendeu? Consegue entender? Por exemplo, esses cagalhões que encostam o cu no seu olho são extremamente puxa-sacos de milionários. Já falei, tá?
os cus que encostam no seu são extremamente puxa-sacos de milionário, de pessoa que tem dinheiro, qualquer pessoa, e são extremamente degradadores mesmo de qualquer pessoa civil, tá? Ok? Vou até provar por isso mesmo que eu vou falar aqui. Então são trapaceiros, tá? São extremamente invejosos, tá? Ok? Aqueles puxa-saco que são invejosos, ele mostra serviço pro outro, mas ele tá sempre olhando com inveja para aquilo que é dos outros. É isso daí, tá? É isso daí que encosta o cu no seu olho, tá? Mas eu tô falando do pessoal social também. Tem muita gente assim no meio deles, tá? São puxa-sacos, tá? E você não percebeu as malícias mesmo que esse pessoal tem, tá? Eu tenho muita experiência. Quando eu olho pra cara deles, eu já sei o que eles estão pensando, tá? Ok? Presta atenção. Então, interesseiros, puxa-sacos, trapaceiros, invejosos, cínicos, tá? Ok? Mentirosos, esses costumes malditos, tá? Ok? O que significa isso daí? Esse pessoal, tá? Citando o SBT como um exemplo para você, mas todos esses grupos que estão buscando mais influência, aqueles que estão mais puxando o saco, que estão mais em evidência, tá? Por exemplo, o Netflix, outra empresa também, tá? O Netflix representa, tá? Uma empresa toda inspirada inspirada, mas toda promotora mesmo de doutrinas decadentes de oráculos de demônio. Todas as programações, tudo que eles fazem, tá? Tudo tem simbolismo de magia negra, tá? E simbolismos genocidas, tá? De magia negra. É isso que eu tô te mostrando, tá? Conteúdos sanguinários mesmo, tá? Extremamente decadentes mesmo para convivência social, tá? Ok? Isso daí é o Netflix, tá? E aí eu já falei que o Globoplay compete com o Netflix para tentar promover 10 vezes mais do que eles, tá? Ok? Preste atenção. Isso daí é uma sociedade decadente, tá? Ok? Você que é civil, se você está fazendo um número com isso daí, você está atentando contra você. Vou provar aqui agora, ó. Eles estão elegendo, tá? Bullies, tá? Eles estão elegendo uma sociedade de bullying. Porque eu já expliquei para você por que eles estão elegendo uma sociedade bully. Porque eles estão fora daqui, consegue entender? Eles estão fora. Por exemplo, o Netflix está aqui, não é? Mas eles trabalham para fora. A Rede Globo está aqui, mas trabalha para fora. O SBT está aqui e representa um controle interno, não é verdade? Mas a ambição deles é estar fora. A ambição do SBT é edificar uma empresa semelhante à Rede Globo, que eles possam puxar tudo para lá para fora, tá? E então eles ficarem aqui nos privilégios que nem o Netflix e jogar essa má situação para cima de você. Então eles estão agregando os bullies por esse primeiro raciocínio, porque eles estão fora disso daí. A segunda situação é a puxação de saco. Para puxar o saco significa que o grupo que está acima deles quer realmente esse perfil de pessoas decadentes, tá? E isso atenta diretamente contra você, tá? Essa eleição, essa preeminência de bullies, tá? Ok? De bullies mesmo, de criminosos mesmo, tá? Ok? Não somente socialmente, em tudo, tá? Essa eleição mesmo de bullies, tá? De criminosos, tá? De espoliadores, de ladrões. Por exemplo, imagine que eu elejo para trabalhar na minha empresa um indivíduo extremamente educado e muito comportado. Vou dar um exemplo de alguns. O Faustão. Você alguma vez viu o Faustão falando palavrão? O Faustão até tem a inclinação de vez em quando soltar um palavrão, não é verdade? Antigamente, provavelmente, ele chegava e soltava de vez em quando um palavrão. Mas você nunca viu o Faustão falando um palavrão. O Luciano Huck é extremamente educadinho mesmo para falar, não é? Você não vê ele tropeçar em uma palavra, não é verdade? Pratica tudo isso daí. Ele é um bully também. O Danilo Gentili, há um tempo atrás, também não falava palavrão, não. Eu tenho pra mim que na televisão, quando ele começou no SBT, ele não falava palavrão. Eu tenho pra mim, tá, que esse negócio do programa do SBT falar palavrão, isso é financiado, você sabia disso? Sim. Eu tenho pra mim que o SBT ganha dinheiro dos Estados Unidos justamente pro Danilo Gentili falar palavrão mesmo. Que isso daí é algo que eles ganham dinheiro pra fazer, falar palavrão toda hora na programação. E qual é contraditório? Se a Rede Globo ganha dinheiro para não falar palavrão, por que o SBT ganharia? Só quem mostra para você sou eu, ok? Então vou falar para você aqui a razão. É porque a Rede Globo é uma representação dos grupos de fora. Então eles têm que mostrar bastante etiqueta, assim, mostrar bastante etiqueta, até mesmo para a subsistência deles na empresa. Mas o conteúdo que eles jogam de filme, quando fazem produção de filmes, é sempre um conteúdo decadente, ensinando as pessoas a serem decadentes. Porque a jogada da Rede Globo é destruir aqui, transformar isso em dinheiro e puxar para o grupo que está financiando eles. E o SBT é a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Quando o SBT se mostra chiqueirão, entendeu?
como que diz assim, entendeu? O cara, entendeu? Aquela coisa decadente. Isso daí aumenta a proliferação dos bullies, tá? Isso vai prejudicar você que é o civil, tá? E ao mesmo tempo eles vão começar a selecionar as pessoas que são os bullies mais úteis para esse esquema aí. Consegue entender? Você conseguiu entender? Acredito que você entendeu, tá? Então o objetivo é como se fosse o mesmo objetivo, mas usado com uma dinâmica diferente, tá? Ok? Presta atenção. E o que vai prevalecer, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o raciocínio da tomada de território. Esses bullies estão se proliferando no mundo, tá? Estão sendo bastante agregados, afavelmente estão se agregando, tá? E eles estão tirando o seu espaço, tá? E como eu falei que existem os simpáticos e os antipáticos, tá? Eles estão roubando vocês, tá? Eles estão sendo financiados para te roubar, para te trapacear, tá? Lembre o raciocínio da Globo. A Globo é educadinha, comportado, pessoas que não falam palavrão. SBT, o pessoal lambão, que fala palavrão, entendeu? Que agrega determinados indivíduos. A mesma coisa, roubar o que é seu, ok? Roubar o que é seu, tirar o que é seu, destruir o que é seu, tá? E agregar esses indivíduos aí, tá? Ok? Consegue entender? E o que está por trás disso daí são cus encostados no seu olho, tá? Que são os satânicos, tá? Ok? São os satânicos, tá? Que são cagalhões, tá? Que estão aí, eles, ó, preste atenção, imagine uma peste, imagine uma raça de seres humanoides, tá? Que são uma peste na sociedade, são como se fossem zumbis, mas convivendo, assim, trabalhando. Mas imagine, você viver uma multidão de pessoas e 50% são esses indivíduos zumbis, usando terno, usando camisa, trabalhando, indo, andando na rua, tudo, e convivendo assim, como se fosse uma raça diferente, convivendo junto com os humanos. Isso daí se acha dono disso daqui, se acha dono. Mas você que é o humano, você fala, cara, a gente tem que tirar essa merda daqui, cara. A gente tem que tirar essa peste daí. É isso daí que eu tô falando pra você, tá? Ok? Presta atenção pra você entender. Esses indivíduos, tá? Eles só têm na mente deles roubar o que é seu, trapacear você e matar você, tá? É isso daí. Esses são os dos bullies, tá? Que esses grupos querem agregar e usar para te prejudicar, tá? Ok? E aí você entenda que a razão é porque eles estão fora, os interesses estão fora, e os grupos que estão dentro promovendo isso daí, eles são beneficiários disso daí, ok?